Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me. É extremamente importante que a indústria, não uma, mas todas as indústrias, estejam bem ao par de todas as normas que influenciam os seus produtos, ou que são produzidas no mercado nacional, no mercado regional, porque hoje nós temos uma associação Mercosul que produz normas regionais para o setor do Mercosul, e internacionais. Tá certo? Isso é extremamente importante, porque apesar de, vamos dizer, empresas muitas vezes se confundirem que uma norma é um empecilho, uma norma é um facilitador de comércio. É assim que nós temos que entender a norma. Então, eu acho que essa é a resposta. A norma é importante porque ela é um facilitador de negócios para a empresa. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding. Eu vou responder isso com uma história verdadeira. Eu era presidente da ABNT e um setor, eu tenho essa documentação, e um setor muito importante na economia brasileira, o setor de mineração de ferro, que era e continua sendo muito ativo na normalização internacional, teve que enfrentar outros países produtores também de minério de ferro que queriam incluir na norma internacional um item de contaminação no ferro que reduziria enormemente o custo do ferro exportado pelo Brasil. A presença na área internacional e no comitê internacional que estava estudando isso fez com que os membros da comissão brasileiros defendessem o ponto de vista que era um absurdo o que estava sendo feito, ganharam, eu tenho essa documentação, isso significou milhões e milhões de dólares anuais de economia ou de não perda para o mercado internacional. Isso já é uma história que conta por que é importante. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding. Bom, antes de mais nada, eu diria que se elas estão mudando e é do interesse daquele setor, daquelas empresas que estão, vamos dizer, dentro desse setor, eles já deveriam estar participando nessa modificação. Eles não deveriam deixar acontecer a modificação para depois trocar. Eles já deveriam estar tão preparados que quando fosse feita a modificação, um sistema que fornecesse esses documentos atualizados pudesse imediatamente ser atualizado e eles receberem tudo aquilo que fosse em relação a isso. Mas isso infelizmente não acontece. Então, muitas empresas utilizam sistemas como está sendo feito pela empresa Arena Técnica. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. Bom, isso remete também à pergunta anterior. É um descuido da empresa quando acontece isso. Ela deveria estar acompanhando, portanto, tá certo? O sistema lhe permite que acompanhe, tanto pela área nacional como pela área internacional, porque se ela é afiliada à ABNT, o que é importantíssimo ser, ela deveria estar sendo informada que está havendo alguma modificação, ou na norma nacional ou na norma internacional, e ela deveria estar participando, então, nesta evolução ou atualização da norma, tá certo? Agora, se ela não está, qual a surpresa? A surpresa é grande, porque amanhã ela pode estar vendendo um produto e alguém querer que ela o faça de acordo com uma norma que existe.
E ela vai ter que mudar o seu procedimento de produção ou de processo, seja o que for, para atender um requisito absolutamente natural. Isso hoje no mercado internacional é natural, que as exigências de especificações que estão colocados em normas técnicas, apesar de a norma, vou aqui alertar uma coisa muito importante, apesar de as normas não serem obrigatórias, compulsórias, as normas são voluntárias. Elas só se transformam em normas compulsórias ou obrigatórias para o seu uso quando entidades, no caso do Brasil, o Inmetro, ou outra entidade que, vamos dizer assim, tem interesse em pegar esse termo normativo e transformar num regulamento do setor. O Inmetro faz muito isso, inclusive muitas vezes ele pede que a ABNT desenvolva um comitê ou crie um comitê para um produto determinado, para alguma coisa que está sendo necessário fazer no mercado para, vamos dizer assim, depois transformar esta norma num regulamento, porque isto significa segurança, significa saúde, significa bem-estar, quer dizer, tudo aquilo que a sociedade precisa estar protegida. Então a norma faz isso. E o Inmetro muitas vezes utiliza normas para transformá-las em compulsória, aí sim obrigatório. Mas aí também tem um case que é necessário falar. Está acontecendo muito que reclamações feitas nos juizados, principalmente, em todos os juizados, mas principalmente no juizado de pequenas causas, o juiz pergunta para a parte que está, não a reclamante, aquela que está do outro lado e que está sendo reclamada. Fala, existe norma nesse setor? A pessoa fala, sim, existe uma norma. E o senhor obedeceu à norma? Não, meu produto. Então pague. Se existe uma norma, mesmo não sendo compulsória, nos juizados das diversos estágios, se ele requerer uma norma e o litígio é por um não cumprimento de alguma especificação que está na norma, automaticamente o juiz dá ganho de causa. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. Bom, a ISO 9001 é uma norma que já não é tão nova assim, é uma norma já, podemos dizer, idosa. É muito tempo que existe o sistema de qualidade, porque a 9001 não é uma norma de produto, mas de sistema de qualidade, certo? Onde ela define que aqueles que adotam, que são, neste caso, que são certificados como possuidores desta norma, deste documento normativo, eles têm que seguir certas regras para que seus produtos possam ser considerados de qualidade. Então, essa é uma norma importante porque ela não define que, como muitas vezes antes se fazia, que no final da linha se faziam os exames do produto ou de um serviço e diz, não está de acordo. Não, a 9001, ela já obriga que a empresa que se certificou e que vai usar, então, este selo de qualidade ISO 9001, ele se obrigue a acompanhar o seu processo de produção, processo de serviço, seja o que está sendo feito dentro desses parâmetros, ele acompanhe desde o início. É um fluir de qualidade desde o início da produção até o fim, desde o início de uma atividade até o fim da atividade, ou de produção ou de serviço. Quer dizer, ele acompanha tudo. Quando chega no final, não tem mais o que aquele que está certificado, ele sabe que o produto dele chegou lá em qualidade para ser colocado no mercado. E o selo lhe dá esse status. Agora eu tenho uma reclamação em relação a isso que eu vou colocar. Aliás, fiz uma luta em relação a isso. Inclusive dentro da própria ABNT. A ISO não tem nada a ver com
as certificações ISO 9000, ISO 9002, ou 14000, ou 18000, nada. Porque ela só produziu a norma, que, segundo os critérios que foram feitos para a utilização dessa norma, quem faz os sistemas em cada país é algo diferente. Você tem uma entidade credenciadora, no caso do Brasil, o Inmetro, que credencia entidades certificadoras que certificam segundo 9000, segundo 14000. E o que tá acontecendo? Quando acontece uma coisa, o nome da ISO fica pendurado, porque ela tem o nome lá, ISO. Mas se alguém fizer coisas horríveis como fizeram, tá certo? A imagem da ISO fica manchada. Eu lutei muito para que isso fosse modificado. Para que nas certificações, como a ISO não tem culpa, era só a utilização da norma ISO. Não, quer dizer, não aparece como agora, que um leigo que lê ISO 9001, ele fala, ISO, isso daqui é ISO. E não é ISO. Isso me incomoda muito, me incomodou desde o tempo que eu fui presidente da ISO. Eu lutei muito para que isso fosse modificado, mas também no sistema internacional, os países que têm grandes sistemas de certificação, maiores do que o do Brasil inclusive, preferem manter desta maneira. Então, tá certo? Para ganhar você precisa ter uma maioria no conselho para conseguir aprovar, então isso eu não consegui. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. Eu acho um projeto interessante, porque ele vai permitir que empresas menos avisadas ou desavisadas em relação ao sistema, ou não conhecedoras, e no Brasil tem muito, tá certo? Eles possam, através do sistema da Arena Técnica, conhecer, saber e até obter o documento que ele pode analisar, tá certo? Que ele pode utilizar. Então, é importante. Eu te diria que fora do Brasil, então eu não conheço tudo, mas eu não conheço outra empresa, e eu conheço muito o mundo, que esteja fazendo esse serviço que a Arena Técnica está fazendo. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. Numa indústria não é um que tem que saber. Ou pior, acabei de dar um caso, um case, CEMIG, não é você, sem saber o que está acontecendo, você decreta que porque o presidente, ele decreta que vá lá fazer uma norma, pertencer a um comitê, sem saber, e depois que tudo aconteceu é que ele vem a saber, ele reclama. Não, numa empresa todos devem estar ao par. Então um sistema que distribui a informação dentro da empresa, ou que faz todos participarem no sistema, é extremamente importante.